Vamos então falar sobre essa frase, quebrando-a, dissecando-a em partes. E começando do começo, nós temos motivation. Motivation, vamos falar sobre essa palavra. Primeiro, nós temos algumas questões aqui a nível de pronúncia, tá bom? Vamos falar sobre o finalzinho da palavra, para falarmos de pronúncia, o T-I-O-N. Aqui nós temos um padrão linguístico. T-I-O-N é pronunciado shan. Shan. É como se o T fosse um X, tá? E o I-O-N fosse um A com circunflexo N. Shan, né? Não é on, não é on, é shan. Shan, ok? Motivation. E isso vai acontecer várias e várias vezes com palavras com essa terminação. Isso é padrão linguístico. E todas as línguas possuem padrões linguísticos. Quer ver um exemplo em português? Eu brinco, eu canto, eu danço, eu jogo. Isso é padrão linguístico. Aí vem uma criança e diz eu sabo. Tá errado? Tá errado. A gente sabe que o verbo saber é conjugado de forma diferente. Existe uma exceção à regra. Mas na maioria das vezes, o certo vai ser daquela forma, onde o que acontece é aquilo que acontece repetidas vezes, né? Como brinco, canto, danço, pulo. É isso aí. A exceção, ela existe dentro do inglês também, mas ela é em menor quantidade. Portanto, se você aprender o padrão linguístico, ou seja, a pronúncia de Shan, na maioria das vezes você estará certo na hora de pronunciar uma palavra. E se acontecer de você pronunciar errado, você já entendeu que aquilo é uma exceção, aguarda aquela exceção para você e dá sequência, tá? Então a gente precisa aprender para padrão linguístico. Eu vou falar muito sobre padrão linguístico ou language patterns, como dizemos em inglês ao longo das aulas. Então, nós já temos aqui uma primeira pronúncia. Shan, motivation. Segundo ponto aqui a nível de pronúncia que eu quero chamar sua atenção para. O T do T, né? Porque eu posso, Marcelo, pronunciar motivation? Pode. Mas então por que você diz motivation, transformando o T em R? Porque, no meu caso em especial, eu fui criado nos Estados Unidos. Então, querendo ou não, eu tenho a influência do inglês americano na minha vida, tá? E aí eu vou trazer isso na hora da minha pronúncia. Mais especificamente, um sotaque de New Jersey. Se você conhece os estados nos Estados Unidos, nós temos ali próximo ao estado de Nova York, e no caso a minha cidade ficava até mesmo próxima à cidade de Nova York, no estado de New Jersey, tá? Eu fui criado na cidade de South River. E aí, South River fica sei lá, uns 30 minutos mais ou menos de Nova York, cidade, pertinho ali, colado no estado. Querendo ou não, eu tenho um sotaque de alguém que foi criado em New Jersey. Muitas vezes, quando eu encontro um americano no Brasil e a gente começa a conversar, a primeira coisa que ele me pergunta é: "You from Jersey, right?" Em outras palavras, você é de New Jersey. Sabe, se você conversar comigo, acredito eu, que você percebe pelo meu sotaque que eu sou mineiro. Eu sou de Minas Gerais, então olha, pronuncio o sotaque mineiro. E você percebe isso. Se eu conversar com alguém que é de São Paulo, eu vou ter essa identificação igualmente. Por quê? Porque nós temos essas separações de região com sotaques diferentes e em inglês acontece a mesma coisa. A mesma coisa, tá? Então, motivation. Como eu disse, você pode pronunciar motivation, não há problema. Aliás, a forma na qual você vai falar é você quem decide. Você não pode optar a forma na qual o outro vai dizer para você. Por isso é que você precisa estar preparado para ambas as coisas. Se a pessoa disser motivation, você entendeu. Se a pessoa disser motivation, você entendeu também. Tá bom? Show de bola? Vou fazer um combinado com vocês aqui agora. Toda e qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da aula, não espere, tá? Não espere, porque às vezes você tem uma dúvida e você, não, vou esperar para depois perguntar, e aí o que acontece? Você esquece. Então, tem uma dúvida? Digita aqui nos comentários. Eu vou pausando a aula e aí eu vou lendo os comentários e vou respondendo isso para vocês, tá bom? Ótimo. Então vamos lá. O que é uma motivation? Motivation é algo que motivate
an action. Então, olha a palavra motivate. Motivate é um verbo, motivar, tá? Os verbos em inglês, e aí muitas pessoas têm dúvida nisso, têm dificuldade com isso, e a partir de hoje não terão mais. Vocês que estão aqui assistindo e as outras pessoas que puderem assistir essa aula depois gravada, aliás, deixe-me fazer uma ressalva. As aulas da imersão estarão gravadas ao longo da imersão, ficarão disponíveis dentro do período da imersão, tá? Então, se por acaso você quiser depois compartilhar essa aula com outras pessoas, você pode fazer isso, tá bom? Então, olha, motivate é um verbo. E os verbos em inglês, geralmente no infinitivo, a gente tem o to na frente. O que é infinitivo, Marcelo? Olha, não estou aqui para falar de gramática, tá? Deus me livre. Em inglês tem que ser prático, realístico e funcional. Eu não vou teorizar as coisas com você, mas só para você entender, quando nós falamos brincar, jogar, prender, calar, isso é o infinitivo de um verbo, beleza? Só que em inglês, para se fazer esse infinitivo, nós precisamos de duas palavras. É o to mais essa palavra. Por isso que existe o famoso verbo to be. Não é só be, porque sem o to, ele não é infinitivo. Entendeu? Então, o verbo to be, ele significa ser ou estar. To go é o verbo ir, por exemplo. To work é o verbo trabalhar. To motivate é o verbo motivar. Compreendeu? Ficou claro para você? Então, algo que motiva uma ação, e aí quando eu vou conjugar o verbo, o que eu faço? Eu tiro esse to fora, ok? Por exemplo, vou dizer que eu trabalho. Eu digo I work. Eu não falo I to work, porque senão fica eu trabalhar. Compreende? Então eu retiro o to fora e digo I work. Eu não posso falar I to motivate. Então o que eu digo? I motivate. Eu motivo. Entendeu? Então motivate, verbo. Beleza? Motiva a ação. Algo que motiva uma ação é uma motivation. Tá? E aí entra a pergunta. What's your motivation to learn English? E agora eu preciso de resposta. Qual é, escreve aqui para mim nos comentários, qual é a sua motivação para aprender inglês? Escreve aqui para mim. E nós já temos aqui a resposta do Wellington. My motivation to learn how to speak English is relationship. Legal. Então, ó, relacionamento, no caso do Wellington, né? Precisa de, dentro do relacionamento, conversar em inglês. Isso é bem interessante, né? Bem interessante. Eu ia contar uma história aqui da época de quando eu cheguei nos Estados Unidos, da minha primeira namorada, mas pensando bem, hoje em dia casado, né? Minha esposa vai assistir a aula, eu vou deixar essa história para outra hora, tá bom? Que mais? Antônio disse, trabalho, aí, o work, né? Em inglês. Morar fora do Brasil, disse aqui a Ellie. I live in the USA, o Pablo, né? Claro, poxa, você mora nos Estados Unidos. Que motivação maior é essa, né? Perfeito. O que mais? Antônio também, trabalho. Roberto, freedom, essa é a palavra que me representa. Muito bom, Roberto. Você já sabe, não vale, né? Liberdade, muito bom. Me comunicar aqui no ZEUA. Janiele, claro, também mora nos Estados Unidos. A Julie também, I live in the USA. Quem mais? Rutieli, intercâmbio. My motivation is traveling. Olha, o João, o Job Online disse aqui, não sei quem é Job Online. Se puder digitar aqui seu nome, vou ficar feliz para poder te chamar pelo nome. Trabalho, me comunicar com nativos. Quem mais? O Janiele também compartilhando. I live in California. Legal, muito bom. My motivation is to work. Gabriela também disse aqui, né? Olha, nós temos muitos comentários, eu não vou conseguir ler todos eles, mas é importante que você saiba qual é o motivo da sua ação em direção ao inglês. Marcelo, por que isso é importante? Gente, isso é muito importante, mas muitíssimo importante. Principalmente se você quer transformar essa motivação que te impulsiona no início para o hábito. Se você não sabe por que você está fazendo alguma coisa, dificilmente você vai perdurar nesse comportamento. A tendência é desistir com muita facilidade. Então,
descobrir exatamente, e não pode ser algo genérico, tá? Tem que ser específico, exatamente qual é a sua motivação, por que é que você deseja aprender inglês de verdade, é um ponto-chave para você adquirir o hábito e assim alcançar a sua fluência em inglês, tá? E eu vou falar mais ainda sobre esse assunto em específico na aula de hoje, tá bom? Então aguarde.